Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Pois é, pessoal, o nosso entrevistado de hoje vai mostrar para você que excelentes oportunidades de intercâmbio podem estar mais perto e mais ao alcance do que você imagina. Quer ver só? Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Intercâmbio, mais um programa aqui. A gente vai conversar hoje com o Rafael Scatolin, está falando com a gente diretamente de Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina. Ele concluiu, agora está concluindo, né, Rafael, mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, lá em Pinhalzinho, na UDESC Oeste, da Universidade do Estado de Santa Catarina, e durante o mestrado ele fez um intercâmbio pela UDESC na Universidade de San Martín, que fica nos arredores de Buenos Aires, ali fica na província de Buenos Aires, né? Na Argentina tem a cidade de Buenos Aires e a província do lado. San Martín fica ali no limite entre a cidade e a província. Passou um semestre lá no ano passado e vai contar para a gente a experiência. É legal ele contar a experiência para a gente porque ele foi pelo programa de mobilidade livre da UDESC, que a gente depois explica melhor como é que funciona. E esse programa é muito conhecido para intercâmbio de graduação, mas ele serve também para mestrado. Então, sem mais delongas, vamos lá, Rafael, eu quero te agradecer inicialmente por ter aceitado aqui compartilhar a tua experiência e seja bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Beleza, pessoal. Meu nome é Rafael. Queria agradecer o host aí do podcast, assim, pelo maravilhoso trabalho que é executado, assim, para divulgar as oportunidades, né, que a UDESC tem, então, do intercâmbio, assim. Rafael, você, no último semestre, então, do mestrado, você fez esse intercâmbio em Buenos Aires, né? Por que você optou, em primeiro lugar, por essa experiência lá na Argentina, Rafael? Então, eu sou natural aqui de Pinhalzinho, que é uma cidadezinha bem pro oeste, assim, de Santa Catarina, e que fica relativamente perto da Argentina, né? Da província de Misiones. Eu acabei me interessando pelo mestrado, assim, porque eu fiquei sabendo que tinha essas oportunidades, que a UDESC tinha uma série de convênios, assim, com várias universidades do mundo inteiro. E aí a minha orientadora me pinicou, assim, que talvez seria uma boa oportunidade, né? Desafio também, uma oportunidade, já que a UDESC tem, então, esses convênios, o que facilita muito, né, para você se mudar de cidade, ter essa vivência internacional, né, do intercâmbio. E também porque eu não tinha bolsa de intercâmbio, então eu tive que arcar com todos os custos, assim. Então, essa questão do câmbio, assim, e também a proximidade, e tudo influenciou para eu escolher, então, a Universidade de São Martín, ali na província de Buenos Aires, assim. E a universidade é gratuita lá, né? Porque pelo convênio, de qualquer maneira, é bom já explicar, né? Pelo convênio Mobilidade Livre, o convênio ele não oferece bolsa, como o Rafael falou, no sentido assim, ele não paga as tuas passagens, a tua estadia, né? Não tem ajuda de custo. Mas você vai para uma universidade estrangeira e não precisa pagar pelas aulas lá, né, pelo convênio. Mas no caso lá em Buenos Aires é uma universidade pública, né? Como é que funciona o mestrado lá? Ele é gratuito também, igual aqui no Brasil? O mestrado, ele é pago. Quando tem convênio, assim, a gente não precisa pagar, assim. Não sei se o meu caso é um pouco específico, assim, talvez não seja o melhor exemplo, mas eu acabei cursando matérias da graduação, assim, porque foi a orientação que eu recebi quando eu cheguei lá na universidade, assim. Que disciplinas que você fez lá na universidade? Então, eu acabei escolhendo a Universidade de São Martín porque eles têm um instituto de pesquisa mais voltado à metalurgia e materiais, assim, voltado também para o curso da minha graduação, que é Engenharia de Materiais, bem forte, assim, bem famoso. Só que chegando lá, eu me deparei com a questão que a Secretaria de Assuntos Internacionais acaba que não disponibiliza esse contato, então, dos intercambistas com esses institutos que seriam a nível de mestrado e doutorado, assim. Então, eu acabei, o meu plano B, né, tive que colocar em prática, assim,
foi fazer disciplinas do curso de ciência de dados que eles têm lá na universidade, assim, que é relativamente novo, assim. Eu fiz Uhum. uma matéria da primeira fase e uma matéria, então, da última fase que estava sendo oferecida, assim. Então, é um curso bem novo, onde eles não têm nenhuma turma formada ainda. E o que E que você o achou dessa tua experiência com as disciplinas, lá com o ensino? Você ficou satisfeito, assim, dentro da tua expectativa? Eu fiquei satisfeito, assim, tem a questão do espanhol, né, que as disciplinas são ministradas em espanhol. A gente, brasileiro, tem o costume de falar que acha que fala espanhol, né, mas não, a gente não fala espanhol. A gente mal consegue ouvir espanhol e entender, assim. Então, Uhum. no início, assim, eu acabei indo um tempinho antes para dar uma aclimatada, né, para ver se conseguia arranhar um espanhol. Assim, deu para entender, deu para acompanhar as disciplinas. Foi bem interessante, assim, eles têm uma estrutura de ensino, assim, de avaliação um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, assim, na graduação, pelo menos, né? Mas foi bem interessante, assim, foi bem válido, assim, as disciplinas que eu acabei cursando, porque era um tema que eu me interessava, né? Essa questão de ciência de dados, a gente acaba desenvolvendo tem muita aplicação, né? Principalmente na área de engenharia, que é o Uhum. meu background, assim, o que eu estudei, e foi bem interessante. Gostei muito, assim, os colegas são bem, eles gostam, né? Quando a gente é de fora, o pessoal acaba chegando e perguntando como é que é, assim. Então, teve uma interação boa, assim. Eu achei que o pessoal é bem simpático com os brasileiros, assim. Você estudava em turmas que eram basicamente de argentinos ou tinha outros intercambistas lá também? A universidade recebe todo semestre uma quantidade boa de intercambistas, assim. Teve algumas reuniões, assim, onde tinha gente de todo mundo. Tinha muito europeu, assim, francês, alemão, o pessoal mais do norte também. Eu diria que a universidade recebe por volta de uns, sei lá, umas 60 pessoas, 60 intercambistas por semestre, assim. E para você se instalar lá na região de Buenos Aires, assim, você conseguiu moradia assim fácil? A universidade ela acaba deixando isso bem livre, assim, ela também não promove muito suporte nesse sentido. Então, os alunos que vão para lá, eles acabam tendo que procurar aluguel por conta própria, assim. Eu acabei indo um pouquinho mais cedo, assim, e fiquei no Airbnb alguns dias, e daí eu acabei alugando um quarto, assim, numa região que era relativamente próxima, dentro de uma certa região da cidade, assim, onde me indicaram que seria ok, assim, para mim ficar. E conta um pouquinho a tua experiência de morar lá em Buenos Aires, porque era um país, pelo que você contou, já era um país que você tinha um interesse, tinha uma curiosidade e tal em conhecer. Você ficou lá um Aham. semestre morando lá. Tenta dar uma ideia aqui para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, de como é que é a cidade, como é que é viver lá. Então, Buenos Aires é uma cidade muito particular, eu acho que na América Latina inteira, assim. Depois da pandemia, né, ela ficou famosa por atrair muitas pessoas que acabavam fazendo home office. Pessoal que trabalhava com TI, projeto, todo mundo que podia trabalhar em casa, assim, o pessoal acabou se mudando muito para lá. Por ser uma cidade extremamente segura, conhecida como a capital cultural do Hemisfério Sul, assim, é uma cidade bem urbanizada, tem tipo ciclovia por tudo, uma cidade que tem muita produção cultural, muita difusão cultural. É uma cidade onde as pessoas vão para morar porque tem um padrão de vida muito, muito elevado, assim. Buenos Aires é disparado a melhor cidade que eu já morei, assim. Ela é Legal. sensacional, eu recomendo muito ir para Uhum, Buenos Aires, assim. E tem um uhum. sistema de trem muito bom, tem metrô, tem ciclovia, tem ônibus 24 horas, assim. Então, é Uhum. uma cidade onde você não precisa ter carro para se locomover, assim, e para vivenciar a cidade. Em termos de infraestrutura, de professores e tal, o que que você achou da Universidade Nacional de San Martín? O campus que eu estava, assim, ele estava sendo construído, assim, então tinha uma série de prédios que a gente pode considerar que são prédios bem novos, assim. Ele é tecnicamente uma universidade que tem por volta de 25, 30 anos. É uma universidade que não tem muitos cursos, assim. Tem a Uhum. parte de química ambiental, assim. Tem a parte de sociais aplicadas, cinema, ciências sociais, história, assim. Tem a parte de TI. Então, tem uma quantidade um pouquinho menor de cursos, assim. É uma universidade que a gente pode considerar pequena, mas, assim, a infraestrutura parece ser muito boa, assim. Os professores são bem bons. E eles têm também uma pequena diferença que eles têm mais que um professor na sala de aula. Fica um pouco mais dinâmica, né? Não sei se isso é uma particularidade dos cursos que eu acabei fazendo, assim, que são cursos bem aplicáveis. A gente tinha teoria
prática, assim, logo de cara, o que não é comum em engenharia, pelo menos não engenharia de alimentos ou química ou materiais, que é o que eu Uhum. gravito ao redor, assim. Os professores assistentes, assim, eles acabam dando um suporte muito maior, assim, é muito mais interessante. Ô, Rafael, estou entendendo então que você recomenda bastante então Buenos Aires. Acho que ficou claro que você recomenda muito aqui morar em Buenos Aires, quem tiver oportunidade, Apaixonado por Buenos Aires. e recomenda a universidade também. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, você avaliou muito bem assim essa tua experiência universitária lá, né? Buenos Aires é sensacional, assim, acho que todo mundo que almeja fazer intercâmbio e que almeja, por exemplo, gostaria muito de ir para a Europa ou alguma coisa assim, para ter uma vivência internacional de primeiro escalão, assim. Buenos Aires é aqui do lado, é muito mais barato, o idioma é muito mais acessível e, assim, tem muito menos burocracia para você entrar, se instalar, ficar, assim. Eu recomendo muito, Buenos Aires é sensacional, assim. E a universidade, assim, a universidade é muito boa, o corpo técnico me pareceu muito bem capacitado, assim, tem uma estrutura muito boa até onde eu fui, assim, as universidades argentinas são famosas por desenvolver pesquisas de ponta, assim, a gente acha que não, mas são, pelo menos a parte de engenharia mais hardcore, assim, tipo energia nuclear, questão de satélite, parte de medicina também parece ser muito forte, assim, mas eu recomendo porque é muito bom mesmo, assim, fiquei impressionado, assim. Então é um combo muito bom de cidade e instituição de ensino, assim. É uma experiência que valeu muito assim em termos de culturais, pessoais e tal, e acadêmicos também. É essa a tua avaliação, então? Isso, assim. E até nem falei da parte cultural, assim, mas tem uma certa cultura bem interessante, assim. Quem é aqui do Sul vai se familiarizar bastante com o assado, assim, o churrasco deles, questão do vinho, bebida, a culinária é muito boa, assim, para quem é de descendência italiana, assim, né? Quem tem sobrenome italiano aí Tipo vai comer Scatolin, bastante. assim. É tipo escatolim. Cara. Legal, Rafael. Você tem alguma dica em especial que você queira acrescentar com base na tua experiência, assim, para quem está pensando em, ainda está em dúvida entre fazer intercâmbio na Argentina ou não? Será que é legal mesmo, e tal? Assim, a dica é façam, não só para a Argentina, mas qualquer intercâmbio que vocês vão fazer, assim, qualquer universidade da América Latina, acho que é muito enriquecedor, tá? A gente vive de costas para a América Latina, assim, total. A gente não sabe nem o próprio idioma que se fala no continente, assim. Tem toda a questão cultural muito importante, assim. A gente vê que a gente tem uma história que é muito diferente da história da América Latina, de como se constituiu os países, assim, a gente acaba sendo um pouco ignorante, assim, nisso. Então, recomendo muito, pode ser qualquer universidade, assim. Recomendo Buenos Aires porque eu conheço, sei que é uma cidade maravilhosa, mas acho que qualquer intercâmbio vai ser bom, né? Qualquer intercâmbio na América Latina vai ser excelente, assim. Recomendo muito Buenos Aires. E se você está com dúvidas ainda se vale ou não a pena, vale a pena, gente, faça intercâmbio, tá? Não espere alguém te pegar na mãozinha, assim, para fazer toda a burocracia, tá? Manda um e-mail lá para o pessoal do intercâmbio da UDESC. Sim, se você quer fazer intercâmbio, vai ter que enfrentar uma certa burocracia, mas vale a pena, gente. Vai que é show de bola, vai ser muito enriquecedor, assim. Vai ser enriquecedor culturalmente, questão histórico-social muito boa também, questão técnica, né? Se você vai fazer muita amizade e faça um intercâmbio. Rafael, se alguém quiser, alguém que está nos ouvindo quiser saber mais aí sobre a tua experiência, sobre estudar na Argentina, a gente pode deixar o teu contato aqui, o pessoal te mandar um direct aí, te mandar uma mensagem pelo Instagram, perguntando alguma dúvida e tal. Pode ser, Pode, pode, então? Então, a pode. gente vai deixar então o contato aqui do Rafael, então na descrição do episódio, quem quiser saber mais, manda um alô para ele aí que ele vai ficar feliz ali em tirar alguma dúvida e compartilhar mais um pouco da experiência dele. A gente conversou então com o Rafael Scatolin, que acabou de concluir o mestrado agora em Ciência e Tecnologia de Alimentos na Universidade do Estado de Santa Catarina, lá no campus de Pinhalzinho, na UDESC Oeste. E ele conversou com a gente aqui sobre o intercâmbio que ele fez durante o mestrado em Buenos Aires, nos arredores de Buenos Aires, né, na Universidade Nacional de San Martín, que acabou sendo um intercâmbio de graduação, né, porque ele fez basicamente disciplinas de graduação, então uma experiência
para quem está na graduação e querendo fazer intercâmbio, é uma experiência provavelmente semelhante à que ele teve. Rafael, quero mais uma vez, então, te agradecer muito por ter participado aqui do podcast e compartilhado a tua experiência com a gente. Valeu, agradeço aí o pessoal do podcast, assim, primeira vez que estou participando do podcast, né? Geralmente fico ouvindo, assim, mas é muito maneiro. E qualquer coisa, pessoal, qualquer dúvida, quiser trocar uma ideia, pode entrar em contato aí que estamos aí. É isso aí. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos lá na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.